boa noite, São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro e chefe de governo, Gabriel Costa, na sua visita a Angola, manifestou aos empresários angolanos o empenho das autoridades santomenses em garantir a estabilidade e dar confiança aos parceiros que contribuem no processo do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Neste momento em que nós lutamos de uma forma abnegada contra a instabilidade, porque a instabilidade tem sido um dos fatores fundamentais que impedem o nosso país de avançar na cena do desenvolvimento. Em que queremos que hajam políticas perenes que vão para além dos governos, queremos que haja uma administração que funcione, queremos que haja um país de igualdade de oportunidade para todos. Gostaríamos de contar com o vosso concurso para a realização de algumas ações que pretendemos que são prioritárias para o nosso país. Eu diria que há uma nova filosofia na atuação deste novo governo, que não é um governo de legislatura, um governo que emergiu de uma crise política ocorrida nos finais do ano transato e que as forças patrióticas do país entenderam por bem mobilizar-se para pôr fim à instabilidade, dando ao país um governo de missão para preparar, digamos, esse período de estabilidade perene. E também dar confiança aos parceiros de que a ajuda que se tem dado a São Tomé e Príncipe não seja, portanto, uma ajuda em vão, mas que seja uma ajuda para que São Tomé e Príncipe possa encontrar novos caminhos, que São Tomé e Príncipe possa se desenvolver, que São Tomé e Príncipe possa encontrar a felicidade para o seu povo. Pormenores sobre a visita de 4 dias do primeiro-ministro a Angola no espaço em destaque depois do telejornal. O Ministério da Saúde e o Instituto Marquês de Val-Flor assinaram esta segunda-feira um protocolo de cooperação. O acordo visa a requalificação e o desenvolvimento dos serviços de saúde em São Tomé e Príncipe. A assinatura deste protocolo de cooperação visa a requalificação e desenvolvimento do Hospital Aires de Menezes. Neste protocolo, as partes se comprometeram em contribuir para o desenvolvimento dos serviços de saúde em São Tomé e Príncipe. Para o Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, este é um passo de grande relevo. Estamos a dar um passo bastante importante, um passo de relevante importância, sobretudo porque estamos a olhar com muita responsabilidade para aquilo que é a qualidade dos serviços de saúde que devemos colocar à disposição da nossa população. E não só, e também dos nossos visitantes. É natural que esta dinâmica de requalificação e desenvolvimento de serviços de saúde na República Democrática de São Tomé e Príncipe enquadra-se perfeitamente na nossa visão, que é aquela de elevar a qualidade dos nossos serviços de forma harmónica, não é? Por um lado, garantir que, a nível dos serviços da periferia, nomeadamente lá onde se deve levar os cuidados primários de saúde, tem que ter um parque de unidades de saúde com facilidades que garantam este serviço. Mas, por outro lado, é que, ao reforçarmos este tipo de serviços, prestamos um melhor serviço à população, mas, naturalmente, podemos fazer com que, a nível dos nossos serviços, venham pessoas mais bem identificadas e que requeram, de facto, melhor atendimento também
a nível hospitalar. E como sabeis, em São Tomé e Príncipe, a única unidade de serviços diferenciados é o nosso Hospital Aires de Menezes. É com muita honra e também com enorme responsabilidade que o Instituto Valflor formalizou este protocolo. O Hospital Aires de Menezes é um hospital onde se prestam cuidados e necessita laboratório, gases medicinais, laboratório, maternidade, funcione a um nível de prestação de cuidados que a população tem direito. Este protocolo acontece dias depois do Instituto Marquês de Valflor, através do projeto Saúde para Todos, ter inaugurado a nova plataforma de telemedicina entre São Tomé e Príncipe e Portugal. O Instituto Marquês de Valflor foi reconhecido pelo governo são-tomense como instituição de utilidade pública. A declaração do reconhecimento foi feita esta segunda-feira pelo porta-voz do governo, o ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus. O Conselho de Ministros, na sua 6ª sessão extraordinária, realizada no dia 6 de junho de 2013, sob a presidência do primeiro-ministro e chefe do governo, Gabriel Arcanjo Ferreira da Costa, submeteu a apreciação dos membros do governo à apreciação de declaração de reconhecimento do Instituto Marquês de Valflor como instituição de utilidade pública. Considerando que o Instituto Marquês de Valflor vem desde há 25 anos prestando serviço no território de São Tomé e Príncipe, dando um contributo de importância reconhecida, nomeadamente nos domínios da educação e da saúde, tendo em conta a qualidade do seu desempenho, manifestando-se inquestionavelmente na melhoria da cobertura do país em serviços e equipamentos, considerando ainda que o Conselho de Ministros decidiu unanimemente a favor do reconhecimento público do Instituto Marquês de Valflor como organização não governamental de utilidade pública pelos serviços que vem prestando no país como parceira do Governo nos esforços desenvolvidos para a melhoria de serviços aos utentes, a presente resolução tem como objetivo fundamental a declaração de reconhecimento público do Instituto Marquês de Valflor como instituição de utilidade pública pelo valioso papel que vem desempenhando, prestando serviço público durante 25 anos em São Tomé e Príncipe, nos domínios de saúde, educação e segurança alimentar. Assim, o Conselho de Ministros resolve: primeiro, felicitar o Instituto Marquês de Valflor por ocasião do 25º aniversário da sua prestação como parceiro do Governo em São Tomé e Príncipe e reconhecer a qualidade do seu desempenho em benefício da população. Segundo, declarar o reconhecimento do Instituto Marquês de Valflor como organização não governamental de utilidade pública e promover os expedientes necessários à atribuição desse estatuto nos termos da lei em vigor. Terceiro, preparar uma cerimônia pública de reconhecimento e homenagem ao Instituto Marquês de Valflor pelos serviços que vem prestando no país. O Seminário das Instituições Superiores de Controlo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa entrou hoje no seu segundo dia. O do controlo das contas do Estado pelos Tribunais de Contas, uma exigência dos cidadãos, foi o tema em debate. No segundo dia de trabalho dos representantes das instituições superiores de controlo da CPLP, esteve em análise o controlo das contas do Estado pelos Tribunais de Contas. Um tema que permite apoiar São Tomé e Príncipe a promover uma melhor interação entre o Tribunal de Contas e os cidadãos. No final dos trabalhos de hoje, nós queremos estar em condições de dizer
que mecanismos mais convenientes podem ser adotados no sentido de permitir uma interação entre os tribunais de contas e os cidadãos das respectivas sociedades. No dia de ontem, as delegações da CPLP debateram sobre o caminho percorrido pelo Tribunal de Contas São Tomense nos seus 10 anos de existência e foram apontadas perspectivas para o futuro desta instituição. Fizemos uma abordagem sobre os principais problemas, as principais dificuldades encontradas, a forma como estas dificuldades foram contornadas. Os nossos colegas dos tribunais congêneres tiveram uma participação muito ativa, foram debates bastante calorosos, intensivos mesmo, e em relação a isso ficou, por exemplo, patente que os problemas que o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe enfrentou, algures aqui e acolá, também foram encontrados por outros tribunais, e a forma como contorná-los, digamos, pode servir de exemplo para o Tribunal de Contas do Timor, que é um tribunal que é o mais recente. E no que toca a perspectivas, nós tivemos em foco o nosso plano estratégico para o período de 2013 a 2015, onde nós concentramos a atenção em 5 eixos fundamentais, sendo a independência, o reforço da independência do Tribunal de Contas, a questão da divulgação do seu papel e o reforço da sua imagem, a questão da modernização dos serviços, a questão da adequação das instalações. O terceiro seminário das instituições superiores de controlo da CPLP, que está a decorrer no país, termina no dia 14 deste mês, com a aprovação dos documentos finais. Há 3 dias do final da formação sobre elaboração e análise de viabilidade económica e financeira de pequenos projetos, os formandos estão a ser capacitados em matérias de cálculos, uma ferramenta indispensável para a elaboração de um plano de negócios. Uma das maiores dificuldades apresentadas pelos jovens empreendedores e pequenos empresários durante a formação sobre a viabilidade económica e financeira de pequenos projetos prende-se com a apresentação e explicação da parte contabilística de um plano de negócios, situação que poderá ser invertida com esta formação. Tem vários formadores, eu sou economista e estou a fazer parte de tudo, viabilidade econômica e financeira mesmo. Portanto, e a participação tem sido boa. Vimos as partes essenciais do estudo. Eu acho que os formandos, no fim, estarão em condições de, se não fazer um projeto completo, mas terão condições de, pelo menos quando se lhes apresenta um projeto, terem a capacidade de fazer uma análise. Nós temos um auditório heterogêneo e é essa a dificuldade. Portanto, nem toda a gente tem a mesma capacidade de entender. Mas o que nós estamos a fazer é simplificar o mais possível para que toda a gente consiga ter a noção do que se deu aqui. A ação de formação está a decorrer desde o dia 3 de junho e revela-se indispensável para a entrada do país para a Organização Mundial do Comércio. A mortalidade infantil reduziu cerca de 40% nos últimos 10 anos. O resultado que tem sido possível graças à vacinação, à luta contra o paludismo e as ações de sensibilização. Por isso, o Unicef, em parceria com a Pastoral da Criança, está a capacitar um grupo de mulheres da comunidade de Ubabudo e arredores sobre a saúde materna. Segundo estudos efetuados no país de 1990 a 2013,
a mortalidade de crianças menores de 5 anos reduziu mais de 40%. A luta contra o paludismo, as vacinações, hábitos de higiene são alguns dos fatores que têm contribuído para isso. Em 1990, de acordo com os grandes estudos que foram feitos naquele tempo, nós tínhamos uma mortalidade em crianças menores de 5 anos para cima de 101 crianças em 1000. Agora, em 2013, temos uma mortalidade de 63 por 1000. Portanto, foi um sucesso grande que nos coloca na trilha, ou seja, na pista, de virmos a atingir até 2015 pelo menos um dos objetivos do milênio, que é a redução da mortalidade infantil. O outro fator que tem contribuído para o efeito é a sensibilização. Por isso, a Unicef, em parceria com a Pastoral da Criança, está a capacitar estas 15 mulheres sobre a saúde materna. Uma ação que, sem dúvida, irá contribuir para a redução da mortalidade infantil. O objetivo desta formação é fundamentalmente preparar líderes comunitários, isto é, pessoas que depois de receberem formação específica, como é no acompanhamento das crianças, os problemas de saúde que uma criança pode ter, ou uma mãe em gestação, portanto, que estando preparadas para isso, estejam atentas e possam seguir-se nas várias comunidades, mães que estão em gestação, crianças também até aos 6 anos de idade, de modo que essas crianças possam crescer o melhor possível, possam desenvolver-se de uma maneira equilibrada, possamos de facto ter crianças que crescem bem, que vão no futuro ter uma vida saudável, etc. Portanto, essas crianças são acompanhadas por esses líderes, mas esses líderes, por sua vez, também são acompanhados pela direção da Pastoral da Criança, têm que preencher alguns formulários, etc., de modo a que nós possamos ter a garantia que, de facto, nas várias comunidades temos as crianças a ser acompanhadas. Estes líderes não substituem as instituições, não substituem a enfermeira, os médicos, etc. Apenas estão atentos na própria comunidade para poderem ajudar as pessoas a procurar exatamente as instituições normais, se houver necessidade. As futuras líderes da Pastoral da Criança na comunidade de Ubabudo e arredores consideram de proveitosa esta ação. Tanto é que já estão a colocar em prática alguns conhecimentos adquiridos. Por exemplo, uma criança não é registrada. Quando eu tomo ficha da mãe para poder assinar no meu livro, se essa criança não é registrada, automaticamente tem que fazer que mãe tem que levar a criança para registro, para registrar. E segunda coisa, tem que controlar a doença dessa criança, peso. E o dia que a mãe leva para posto, eu tenho que ir em casa da mãe, escrever o que aconteceu lá no posto, que se a criança tem diarreia, e tenho como ligar. Já agora, nesse curso que eu estou nele, eu tenho como ligar para o hospital ou para uma emergência, para vir buscar essa criança, para levar para o hospital. E muitas coisas sobre higiene, aleitamento materno exclusivo, eu já aprendi bastante, vacina, BCG, no momento que a criança nasce, dever de uma mãe dar uma criança vacina BCG contra muitas doenças no mundo. E aleitamento materno é uma coisa também. Boa iniciativa, então. Claro que é uma boa iniciativa, porque isso evita muita mortalidade da criança e evita muitas consequências que estão acontecendo no nosso país. Põe em prática e toda mãe está de acordo comigo, porque toda mãe, maneira que eu sinto, faz umas orações primeiro, converso com a mãe, eu digo, mãe, qual é o meu trabalho, qual é a minha iniciativa nesse grupo. Muitas mães me deram ficha de criança e toda está contente, e elas disseram se isso não vai depois para morrer muito bem, mas se depois parar é triste. Depois eu disse, não, eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. Esta formação de 2 semanas termina este sábado com uma Eucaristia. O plano de auscultação dos cidadãos para a elaboração da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 continua a ser executado. Hoje foi a vez do setor privado dar a sua contribuição. O encontro decorreu na sala de conferências do Sistema das Nações Unidas. Na sua agenda alargada de auscultação, a Comissão de Elaboração do Plano de Desenvolvimento pós-2015
Para São Tomé e Príncipe, tem estado a preparar o relatório que vai definir caminhos para o desenvolvimento do país. Nessa fase, organizar as ideias, né? Todos os pontos recolhidos os demais grupos, e estamos a preparar já o relatório. Falta-nos já escutar ainda outros grupos e dentro de pouco tempo teremos já o draft do nosso relatório. Segundo a comissão organizadora, a situação política, econômica e social tem sido o maior problema levantado por todos. Quase todos os grupos têm reclamado da situação política, portanto, digamos, os governos não governam o tempo preconizado, a sociedade está enferma e, enfim, muitos serviços infuncionais, a situação dos funcionários públicos, a situação dos privados. Neste momento estamos a escutar os empresariados, e os empresários e o que estão a revelar realmente estamos com uma sociedade bastante doente. O porta-voz da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços define o redimensionamento, a moralização e a extensão do aparelho do Estado como fatores importantes para o crescimento econômico. Quero com isso dizer que as autoridades do Estado têm que estar em todas as partes do nosso país, o que não tem sido. E o Estado, um país em que o Estado não exerce a sua autoridade, não é Estado. Para isso, a justiça tem que funcionar. Uma reforma de justiça séria. Sem uma justiça séria, não há investimento. Apostar no homem. Do cidadão. Quando se aposta no cidadão, está-se a apostar em tudo. E nós temos valores que estão a desaparecer, dentre eles o trabalho, o respeito, a solidariedade. Em volta disso tudo, aí é que podemos falar efetivamente de processo de crescimento econômico. O encontro de auscultação com o setor privado aconteceu esta terça-feira no Sistema das Nações Unidas. Decorre no Liceu Nacional, a partir de hoje, uma feira de livros de 3 dias, organizada pelo projeto Escola Mais. Uma atividade enquadrada no projeto Ler para Aprender Mais, criado pelo Escola Mais, com vista a incentivar os alunos à leitura. Esta é uma oportunidade para encontrar um amigo que lhe abra o caminho para o conhecimento. Por isso, os alunos do Liceu Nacional não perderam a oportunidade de procurar os livros que lhes mais faz falta, como dicionário, prontuário, livros científicos e didáticos, mas também contém romances e outros. Vim concretamente à procura de gramáticas, dicionários, principalmente romances, como essa de Queiroz. Conseguiste? Não consegui. Infelizmente não. Cheguei tarde. E normalmente, quando há feiras de livros, esses livros são muito procurados. E cheguei tarde, não consegui encontrar, mas pretendo levar alguns porque gosto muito de romances. A feira foi organizada pelo projeto Escola Mais, no âmbito do projeto Ler para Aprender Mais, e vai ficar patente ao público e estudantes durante 3 dias. Uma feira de livro que se inscreve no projeto Ler para Aprender Mais, que é um projeto que criamos no âmbito do projeto Escola Mais, e em que, por um lado, temos estado a ajudar a estruturar as bibliotecas das escolas secundárias e, por outro lado, pensamos na feira para proporcionar uma oportunidade aos alunos do ensino secundário para adquirirem livros. Sempre ouvi dizer que o saber é um capital que não se perde e uma grande fonte do saber é justamente o livro. Temos muito poucas oportunidades em São Tomé de adquirir, poucas ou nenhumas oportunidades em São Tomé de adquirir livros para ler. Temos livros desde 10 mil dobras, portanto um preço acessível aos estudantes, e o objetivo é promover a leitura na camada estudantil de São Tomé e Príncipe e dos professores. Falando dos livros mais procurados, como dicionários linguísticos, gramáticas, será que há em quantidade? Porque são os livros que mais são procurados pelos alunos e pela camada? Infelizmente não temos o número suficiente em relação à procura. Há sempre uma procura muito elevada em relação aos dicionários. Neste momento a maior parte dos livros foram cedidos por instituições particulares.
Os dicionários nós tínhamos alguns, mas como viu, quase não existem, porque são aqueles livros que são mais procurados pelos estudantes. Dos vários livros podem ser encontrados também os de 7ª classe das diversas disciplinas à venda na feira, uma oportunidade para os pais comprarem para os filhos. Para os estudantes e o público, é uma oportunidade única para adquirir alguns livros de que necessitam. Tive a oportunidade de encontrar um livro de biologia no 11º ano e 12º ano, tendo em conta que eu sou professor de Ciências Naturais, 7ª classe, e também estou a fazer licenciatura em Biologia no ISB. Eu acho que esse livro é extremamente importante, por isso fiz questão de acompanhar a respectiva feira do livro. Estou à procura de livros acadêmicos, mas são poucos mesmo, e os bons já foram praticamente esgotados todos. A Carla foi à feira por gostar de ler e por isso aconselha aos outros jovens que procurem ler mais, porque o livro nos mostra, nos faz viajar para o mundo fora, mesmo estando, como posso dizer, isso. É muito bom ler, o livro abre a mente, o livro é muito especial. Compre os livros e leia para aprender mais. O Dia de Portugal, Dia de Camões e das Comunidades, foi assinalado em São Tomé e Príncipe com um cocktail na Embaixada de Portugal. Discursos, declamação de poemas e música não faltaram num ato marcado pela presença do Ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus. Dezenas de pessoas participaram nesta recepção alusiva ao Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, onde não faltou o tradicional fado português. Nesta data, assinala-se a morte do poeta Luís de Camões e enaltece-se os feitos passados do povo português, com os olhos postos sempre no futuro. Como jovem, acho que Portugal precisa um bocado de mim, não é? E também como jovem estudante, eu sou estudante universitário ainda não completei a minha formação. José Craveirinha, optei por estudar para o estrangeiro, mas o meu objetivo é estudar fora para voltar e poder ajudar Portugal a poder, pronto. E acho que Portugal precisa de nós jovens, apesar de tudo, apesar de estar difícil. Acho que quem conseguir ficar e tiver condições, acho que deve fazer. Nós não podemos perder a esperança. Vai demorar algum tempo, vamos ter que ter muita paciência, mas eu acho que vamos conseguir. Vai demorar o seu tempo. Durante seu discurso, a embaixadora de Portugal realçou a importância da relação de amizade e partilha entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Portugal continua empenhado em assegurar os vetores nucleares da cooperação bilateral, nomeadamente nos setores estruturantes da educação e da saúde, com os 2 projetos bandeira Escola Mais e Saúde para Todos, e ainda nas áreas da cooperação técnico-militar, policial, justiça e administração interna. Gostaria outro sim de reiterar que o envelope financeiro afeto ao novo programa indicativo de cooperação não sofreu cortes significativos, assim assumindo Portugal o seu empenho político em prosseguir e aprofundar a ligação com São Tomé e Príncipe, apesar do esforço nacional que tal implica. Também acreditamos no mérito dos projetos de cooperação triangular e delegada. Por tudo isto, queremos aprofundar com São Tomé e Príncipe uma parceria ainda mais dinâmica e eficaz, promovendo os setores tradicionais, mas igualmente segmentos transversais como o empreendedorismo e a inovação. Gostaria igualmente de aproveitar este ensejo para felicitar o Executivo e as autoridades santomenses pelos bons resultados obtidos a nível macroeconómico. Eu mencionaria a importância da parceria económica portuguesa com São Tomé e Príncipe e com a classe empresarial santomense nos mais variados domínios. As empresas nacionais têm um renovado interesse em investir aqui e em promover também o relacionamento económico e comercial com os países da sua região. Nesse sentido, são esperadas para breve deslocações a São Tomé e Príncipe de algumas delegações empresariais portuguesas. Também as empresas santomenses serão muito bem-vindas em Portugal. O Ministro da Educação, em representação da titular dos negócios estrangeiros, reafirmou a necessidade da promoção e difusão da língua portuguesa. Devemos ter uma estratégia comum e aberta para o mundo, prosseguindo os nossos esforços conjuntos de promoção e difusão da língua portuguesa enquanto língua global e de trabalho
nos principais fora internacionais. Hoje, sendo o Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas, quero reiterar-lhe, Senhora Embaixadora, os votos de felicitações pela data, extensíveis a todos os portugueses. Dia de Portugal, de Camões e das comunidades, celebrado na Embaixada de Portugal. Por hoje é tudo. Obrigada por nos terem acompanhado. Mais informações amanhã, a partir das 15, na edição da tarde. Obrigada.